Ainda mais está. Já está chave do conselho. Todos querem que Vizela seja concelho e na manifestação de ontem houve várias intervenções, mas nem todos os convocados apareceram. O PSD e o Movimento para a Restauração do Concelho de Vizela foram convidados, mas não vieram, o que revela que os vizelenses continuam divididos. Esteve o PS e o PCP e também os presidentes de 3 juntas de freguesia. A política continua na base da discórdia. Evidentemente que são, que é a caça ao voto e portanto, as manobras políticas que sabem muito bem. Portanto, o PSD tem medo de perder votos aqui, ou digamos, de perder votos em Guimarães. O PS também tem medo de perder votos aqui e, logicamente, até lhe digo mais, pois o Partido Comunista tem sido, aliás, o PPM foi o partido que sempre esteve ao lado de Vizela. E eu até digo, pois, o PSD e o PS andaram sempre na corda bamba, não é? Hoje diziam que sim, vieram aqui prometer, depois era amanhã, depois não era, depois faltavam os deputados na hora da votação. O Partido Comunista foi um partido que sempre disse que estava a favor, aliás, em confronto, por exemplo, com o CDS, que sempre disse que foram os mais coerentes. O CDS disse sempre que não, o Partido Comunista disse sempre que sim. Continua o impasse, mas os vizelenses persistem em afirmar que Vizela tem condições para ser concelho. Argumentam que há indústria e comércio, mas faltam serviços, e os 10 quilómetros que separam Vizela de Guimarães isolam a população, que se estima ser superior a 20 mil pessoas. E a noite de ontem serviu para mostrar que os vizelenses continuam descontentes. Agosto continua a ser o mês preferido para as férias da maior parte dos portugueses. É ao longo deste mês que viver numa grande cidade se pode transformar num sacrifício menor. Uma cidade em agosto é inevitavelmente uma cidade deserta. O Porto era esta manhã uma cidade diferente. Agosto, um mês de férias por excelência para a maioria dos portugueses, transformou por completo a cidade. Menos gente, menos trânsito, lojas com preços mais chamativos para atrair os imigrantes, que são muitos nesta altura. O Porto, assim como a maior parte das cidades do país, é durante este mês mais tranquilo, arejado e muito menos barulhento. Porto em agosto fica mais alegre em consequência do tempo e do fluxo de pessoas que vêm do exterior. Está um bocadinho mais leve, as pessoas vão para férias de maneira que há menos gente. Torna-se mais agradável? Sim, um bocado, sobretudo na condução de carros. Nesta altura é mais calmo, não é? Posso fazer as compras mais à vontade. Em contrapartida, eram muitos os turistas que esta manhã se passeavam pela zona velha da cidade, da Ribeira à outra margem, para a visita obrigatória às caves do vinho do Porto. Que pensa do Porto? É muito bonito. As pessoas são muito afáveis. Há boas excursões através da cidade. De que gostou mais? Da comida, da bebida, a gastronomia é muito boa. E você? Gosto das caves, dos barcos. A vista é muito bonita. Está a gostar da sua estadia aqui, portanto? Sim, claro. Por outro lado, o trânsito era hoje bastante mais intenso que o habitual no sentido norte-sul. Muitos são aqueles que escolheram partir para férias esta manhã e fugir assim aos congestionamentos de trânsito do fim de semana. Mas se alguns escolhem as praias do sul para o seu descanso anual, muitos ficam por aqui mesmo. E se o tempo não tivesse pregado hoje uma partida e amanhecesse cinzento e úmido, as praias da Foz a Espinho estariam por certo cheias. Mesmo assim, houve quem não resistisse a dar um mergulho. Mas todos os anos, no início de agosto, há outras notícias que se repetem. Muitos dos imigrantes portugueses não chegam a Portugal, vítimas de acidentes nas estradas espanholas. Os balanços das autoridades policiais apontam como causa principal o cansaço motivado por muitas horas ao volante, aliado à ânsia de chegar a casa o mais rapidamente possível. Desde há alguns anos que se tenta evitar o aumento do número de mortes, construindo áreas de descanso e informação ao longo dos principais trajetos em território espanhol. Tordesilhas é o exemplo de um novo tratado entre portugueses e espanhóis para evitar acidentes rodoviários. As boas-vindas aos imigrantes começam muito antes da sua chegada a Portugal. Começam, por exemplo, numa das 5 áreas de descanso distribuídas ao longo do trajeto efetuado em território espanhol, como esta em Tordesilhas. As áreas, gratuitas e com vigilância, dispõem de água e eletricidade, instalações sanitárias, telefone, posto de primeiros socorros, apoio mecânico e serviço de informações. Em todas elas, funcionários da Direção-Geral de Viação, Prevenção Rodoviária Portuguesa e Secretaria de Estado das Comunidades divulgam normas de segurança para prevenir acidentes, aconselham itinerários, prestam todo o apoio em caso de dificuldade.
Nesta campanha, desde 28 de junho, já passaram por esta área mais de 22 mil automóveis de imigrantes portugueses, número inferior ao do último ano, facto justificado pela melhoria do estado das estradas. Muitos param à noite para dormir, outros fazem apenas curtas interrupções em viagens de 2.000 ou mais quilómetros. Os que já conhecem as áreas de descanso, depois aqui entram, sabem que têm um serviço gratuito, sabem que têm um médico, sabem que têm um apoio, e entram aqui, refrescam-se, descansam e já não procuram praticamente bem a informação. A nossa utilidade a nível da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, pois, como é fácil de compreender, a nossa intervenção pode ser direta em caso de acidentes aqui, porque o contacto com as embaixadas, com os consulados, pois também é mais rápido pela via do Ministério dos Negócios Estrangeiros ou da própria Secretaria de Estado de Imigração, e devemos dizer que, felizmente, este ano só ainda tive que intervir uma vez. Este ano há, de facto, menos acidentes do que em anos anteriores. Há mais consciência por parte dos condutores, os conselhos dados são úteis, há mais experiência, mas, mesmo assim, há já também mortes a lamentar. O caso mais grave foi o que se deu aqui perto de Salamanca, um acidente em que intervieram 4 portugueses e que faleceram os 4, e mais tem sido apenas chapa, toques, não tem sido, felizmente, nada de grande gravidade. Tordesilhas é a última destas áreas antes da entrada em Portugal. 200 km mais e a fronteira está à vista. Para muitos, passaram já alguns anos desde a última viagem. Geralmente há bastante procura de imigrantes que não vão a Portugal todos os anos. Portanto, e também de estrangeiros, muitos estrangeiros a procurar informação sobre estradas para Portugal. Estes últimos, muitas vezes, procuram mais do que isso. Nem sempre encontram resposta, pois falta a presença nestas áreas de técnicos de promoção turística, e as autoridades espanholas terão também colocado alguns entraves à distribuição de panfletos sobre Portugal. Há aspectos a melhorar, mas deles não depende o sucesso imediato destas campanhas. O esforço que se faz, tanto a parte espanhola como a parte portuguesa, é beneficioso e serve efetivamente de apoio a portugueses e a estrangeiros em dificuldade. Mas as áreas de descanso servem também de oásis para uma horda de piratas que está a invadir o território espanhol. São assaltantes aparentemente bem organizados que aproveitam os momentos em que os sentidos estão menos alerta para roubar o que vem à mão. O caso está a assumir proporções de quase crime organizado e obrigou já a um reforço da vigilância policial, especialmente na ligação de Tarragona a Barcelona. A maior parte dos assaltantes são de origem peruana, que imigram durante os meses de verão para o sul de Espanha. A polícia elaborou já retratos robô dos principais suspeitos e patrulha ininterruptamente as estradas consideradas mais perigosas na tentativa de capturar os assaltantes. Apesar de não ter relação com os ataques dos piratas peruanos nas autoestradas espanholas, o comércio na fronteira com Portugal está a diminuir. As queixas já se ouvem da boca dos comerciantes de Vilar Formoso e de Fuentes de Onhoro. Os turistas e os imigrantes já não fazem compras de fronteira e gastam apenas o essencial. A fronteira de Vilar Formoso tem registrado nos últimos dias intenso movimento, normal nesta época do ano em que turistas e imigrantes entram aos milhares em Portugal. Julho, agosto, setembro são habitualmente a época alta para os comerciantes de um e outro lado da fronteira. Quem entra ou quem sai tem por norma comprar lembranças, gastar os últimos escudos ou pesetas em prendas para familiares e amigos, abastecer-se para mais algumas horas de viagem. Os portugueses, aparentemente, ficam favorecidos pela relação cambial do escudo face a outras moedas, mas os espanhóis, apesar da subida da peseta nos últimos anos, habituaram-se também a ver as lojas cheias, sobretudo novos e grandes espaços tipo supermercado ou galeria comercial. Este ano de 1991 não foge ao normal em termos de movimento. Há mesmo quem afirme que mais pessoas têm atravessado a fronteira, mas os comerciantes não hesitam em dizer que o consumo é muito menor. Quem compra limita-se mais nas despesas, compara preços, opta apenas pelo que compensa, volta-se para artigos de primeira necessidade e esquece as prendas. E nisto, pelo menos, comerciantes portugueses e espanhóis partilham opiniões e lamentam. No campo da restauração, menos mal vão as coisas, sobretudo do lado de cá. Bons vinhos, boa comida, preços baixos, continuam a atrair clientela e não estranha ver grupos de espanhóis cruzar a fronteira para um almoço ou jantar mais farto e económico nos restaurantes dos irmãos portugueses. E em Vilar Formoso nem vão faltando locais onde comer é de facto um prazer. Apesar de tudo, Vilar Formoso não deixa de ser apenas um local de passagem e só por absoluta necessidade se recorre a um quarto para passar a noite. Algumas residenciais com uma oferta de dezenas de quartos vão fazendo o seu negócio a preços acessíveis, mas época alta
quase não há. Uma grande pedalada é o que se pode dizer da edição deste ano da Volta a Portugal em bicicleta, pelo menos até agora. Hoje corre-se a quinta etapa, que é, Rui Martins, uma das mais duras da prova. Uma etapa que liga Oliveira do Hospital a Tondela, numa distância de 228 km. Na subida da Serra da Estrela, no prémio de montanha de primeira categoria, destaque para dois colombianos, José Dias Reis, do Passos de Ferreira Quintanilha, e Edgar Corredor, da Cicasal Acral, que, juntamente com o português Paulo Silva, do Bom Petista Tavira, tinham, há momentos, uma vantagem de 5 minutos e 40 segundos sobre o pelotão. Mas o termo da etapa está previsto para as 16h30 e, até lá, muita coisa poderá ainda acontecer. Para já, José Dias Reis, Edgar Corredor e Paulo Silva são os homens em destaque nesta quinta etapa da Volta a Portugal. No ténis, Mónica Seles perdeu a final do torneio de San Diego, nos Estados Unidos, e também a liderança do ranking mundial. A tenista jugoslava não resistiu ontem à norte-americana Jennifer Capriati, que repetiu o triunfo de há 2 semanas num torneio de exibição em Nova Jersey. Quem tira partido desta derrota de Mónica Seles é a alemã Steffi Graf, que recupera o número 1 do ranking mundial. Em Los Angeles, destaque para o norte-americano Pete Sampras, que venceu na final o seu compatriota Brad Gilbert em 3 sets. No automobilismo, mais um triunfo para o norte-americano Rick Mears, desta vez nas 500 milhas de Michigan. Depois de vencer em Indianápolis, Rick Mears voltou a estar em evidência numa prova marcada por alguns acidentes. Até agora eram imagens de uma natureza perdida nos confins do Alasca. A população de uma ilha vive, quase se poderia dizer, de braço dado com os ursos da maior reserva mundial. Mas 50 anos depois desta união, os problemas começam a surgir. E a ilha ameaça tornar-se pequena demais. Ou homens ou ursos, alguém está a começar a ficar a mais. Desde a infância que eles povoam a nossa imaginação. Longe do seu habitat, conhecemos sobretudo através da ternura do Walt Disney. Fizemos mascote de peluche e o grande amigo daquele quarto de brincadeiras. Depois, no primeiro contacto com a realidade, eles passaram a ser a atração daquele passeio ao jardim zoológico. E aí contaram-nos uma história de há muito, muito tempo, quando havia um mundo selvagem respeitado pelo homem. Inundados de teorias ecológicas, o urso vira então, para nós, um verdadeiro símbolo. Santuário desta espécie é a ilha Kodiak, no Alasca. Na época de degelo, os adultos dão assim a conhecer às suas crias o maravilhoso mundo. A poluição aqui ainda não turvou os rios e o salmão, esse chega à farta para todos. Mas 50 anos depois de ser classificada como a maior reserva de ursos do mundo, surge em Kodiak o perigo. O inimigo é ainda o homem, ou as barragens e a tecnologia que o seu bem-estar impõe. Nestas imagens, um grito do Alasca para que no próximo milénio o urso não seja apenas aquele especial amigo de peluche. Restos da natureza perdida no Alasca. Em busca da sorte desejada andam os apostadores do Totobola e do Totoloto. Do Totobola, o máximo que pode esperar esta semana são um pouco mais de 180 contos, correspondentes às 12 cruzes corretas. Não há totalistas esta semana, o que faz com que o prémio seja transferido para o próximo concurso. No Totoloto, há 3 ou 4 totalistas. Se forem 3, cada um vai receber cerca de 28 mil contos. Se forem 4, apenas 20.800 contos. Números que vão marcar a vida das pessoas a quem a sorte bate à porta. Mas da atualidade informativa, são outros os assuntos que assinalam este início de semana. Paz adiada de novo na Jugoslávia. Troika comunitária regressou de mãos vazias e com muitos receios. Paquete Oceanos afundou-se ao largo da costa sul-africana. Foram salvos os quase 600 passageiros e tripulantes. Mónica Seles perde liderança do ranking mundial em ténis, após derrota com Jennifer Capriati no torneio de San Diego. Restos da natureza perdida. Homens que vivem lado a lado com os ursos da maior reserva mundial numa aldeia do Alasca. O dia de hoje pode também ficar assinalado pelo desaparecimento do fundador de um dos maiores impérios mundiais da indústria automóvel. Soichiro Honda, fundador do grupo com o seu nome, morreu em Tóquio vítima de uma doença no fígado. Tinha 84 anos e desde 1973 que não ocupava nenhuma função de direção no grupo Honda, mantendo-se apenas como consultor permanente. Soichiro Honda começou a sua ascensão como engenheiro de automóveis numa pequena empresa de Tóquio. Depois da Segunda Guerra Mundial, fundou a sua própria empresa, que começou por pesquisar o desenvolvimento dos motores a gasolina, antes de passar a construir motociclos e depois automóveis.
O Grupo Honda é atualmente um dos mais importantes fabricantes de carros do mundo. É mais o final de uma história de sucesso à custa própria. Exatamente 29 anos depois de se terem fechado os olhos da loura Marilyn Monroe para o final desta edição. Boa tarde e até amanhã.